E aí, Thiago? E aí, Thiago? Cara, ontem eu tive aula sobre a crise do feudalismo e eu achei esse tema muito interessante, mas eu achei um pouco triste, né, que Deus tenha feito tudo aquilo com eles. Tá, mas tu sabe que a crise, na verdade, ela foi resultado da própria estrutura como funcionava o sistema feudal, certo? O quê? Sim, isso mesmo. Sério? Espera que eu vou te explicar. Se liga no vídeo de hoje. Olá, pessoal! Finalmente, então, chegamos à crise do feudalismo, a tão conhecida e tão famosa crise do feudalismo, também chamada de crise do século XIV. Então, para começar, o primeiro ponto é que nós precisamos entender que a crise do feudalismo ela é resultado da própria estrutura desse sistema. Como assim? As estruturas, aquelas que a gente viu nos dois vídeos anteriores, elas, na sua própria dinâmica, na forma como elas funcionavam, acabaram com que, ao passar do tempo, fosse surgindo essa crise. O segundo ponto é que nós falamos que a crise ela foi orgânica. Como assim? As estruturas, a crise de cada estrutura, ela não tem uma que foi mais importante do que a outra. A gente entende que todas as estruturas elas se influenciavam e as suas crises também foram influenciando como se fosse uma bola de neve. À medida que as crises de cada estrutura iam aumentando, elas iam se influenciando, tendo como resultado essa grande crise. Com relação à estrutura econômica, lembra que nós vimos que a base dessa estrutura era a agricultura, certo? Só que uma questão importante é que, naquele contexto, devido a muito a mentalidade da época, não era muita preocupação dos senhores feudais, de quem era dono de terra, em renovar, em avançar tecnologicamente com relação à terra que já possuía, mas o que eles fizeram foi procurar mais terra, então teve uma exploração agrícola extensiva, sem a preocupação de renovar as terras já existentes, as terras já cultiváveis, mas em explorar e expandir as suas terras. Isso tinha muito a ver com a mentalidade. Lembra quando a gente falou sobre a mentalidade no vídeo anterior da supranaturalidade, de que tudo provinha de Deus? Eles acreditavam de que Deus estava provendo tudo, estava cuidando de tudo. Então eles não se preocupavam muito com o cuidado com aquilo que já existia. Isso foi inclusive muito importante na questão da própria higiene. Eles não se preocupavam muito com a sua higiene, que foi uma questão que agravou a questão das doenças que nós vamos ver daqui a pouco. E essa questão das doenças que também foi influenciado por outras duas questões, resultado dessa expansão agrícola extensiva. A primeira é a queda da produção da pecuária, ou seja, carne, leites e derivados, que levou a uma crise da alimentação e também o desmatamento extensivo, né, que levou também a uma crise, a mudanças climáticas, mudanças ecológicas, ok? E isso tudo vai levar a uma série de questões como a fome, as doenças, o agravamento das doenças e a mortalidade também. Essa última mortalidade, ela vai ser importante para a próxima crise, que é a crise demográfica. Por quê? Porque por diversos fatores que nós vamos vendo ao longo do vídeo também, e desses outros que nós já vimos, a mortalidade cresceu muito nesse período na crise do século XIV, ok? E uma questão muito importante também, que provavelmente muitos de vocês, a grande maioria, já ouviu falar, é a peste bubônica, que foi um fator muito importante que agravou a questão da crise demográfica e toda a crise do feudalismo, né? A letalidade, ou seja, a relação entre aqueles que tinham a doença e aqueles que morriam pela doença era de 70%, então era muito alto, foi muita gente que morreu mesmo, e a peste atingia todas as camadas sociais. Mas as camadas nobres, obviamente, a nobreza, ela tinha mais facilidade para se proteger. Isso te lembra alguma coisa? Tipo, uma pandemia no século XXI? Uma consequência da crise demográfica foi a queda da mão de obra servil, porque muitos, obviamente, a mão de obra servil, né, essa camada social dos trabalhadores, dos camponeses, foi a mais atingida pela peste, pelas doenças e pela mortalidade. Então, houve uma queda na mão de obra servil,
E, como consequência disso, os senhores feudais tiveram que recorrer à mão de obra assalariada. Então aí nós já podemos ver a transição do feudalismo para o capitalismo. E aí nós já vamos para a próxima crise, que é a crise da estrutura social, onde nós temos a queda da nobreza, né, o enfraquecimento da nobreza. Também nós temos uma aproximação do clero com os trabalhadores. E aqui uma questão muito importante para nós. Aqui nós temos a ascensão da burguesia. Sim, a tão famosa e conhecida burguesia. É aqui neste momento que ela começa a ascender. Por quê? As cidades, elas já existiam durante o feudalismo, como nós já falamos nos vídeos anteriores, mas elas foram menos atingidas por esse sistema, fazendo com que a burguesia se ascendesse e começasse a ter mais poder econômico, político e social. Então elas foram importantes para dissolver esse sistema, ok? Outra questão importante, os camponeses, a questão dos camponeses. Em função de todas a peste, as doenças, mortalidades e tudo o que estava acontecendo, muitos camponeses, muitos trabalhadores acabavam se revoltando. Então, nesse período, nós também temos revoltas camponeses. As mais conhecidas nós chamamos de jacqueries, né? E elas foram grandes revoltas que também impulsionaram a crise. E devido a essa série de questões, do enfraquecimento da nobreza, a revolta dos camponeses, a ascensão de uma burguesia, os senhores feudais estavam perdendo poder. E quem começou a crescer nesse momento? Sim, o rei. Então, nesse período, com relação à crise política, nós temos a ascensão de um poder centralizado. Lembra que antes o poder ele era fragmentado? Então aqui nós temos um retorno de um poder centralizado, um poder monárquico, e o rei ele teve muito apoio da própria burguesia também. Então os senhores feudais perdendo terra, perdendo servos, trabalhadores, o poder deles foi enfraquecendo e com isso o poder do rei aumentou. Essa centralização monárquica, centralização política, foi importante para algumas questões, como, por exemplo, a crise militar. Por quê? Com a centralização política, houve uma nacionalização da defesa. Como assim? Significa que os senhores feudais agora, enfraquecendo, não conseguiam mais se defender também. Então, aquele personagem importante que foi o cavaleiro, ele também foi perdendo importância política, importância no imaginário das pessoas. Então o cavaleiro deixou de ser importante, não só pela questão da nacionalização da defesa, mas também por uma questão de tecnologia. Porque como o cavaleiro é alguém que precisa lutar perto, em função da espada, corpo a corpo, com as novas tecnologias em questão de armamento, como por exemplo o surgimento da arma de fogo no próprio século XIV, o cavaleiro também foi perdendo a sua importância, porque as táticas de guerra, né, foram ganhando novas tecnologias. E agora, uma crise muito importante também foi o enfraquecimento da igreja. Nós vimos que a igreja tinha um poder muito grande, um poder centralizador durante o feudalismo, e com a ascensão do poder monárquico, começou então a haver esse embate entre igreja e rei, entre monarquia, e outra questão importante foi o combate contra os hereges, aqueles que não acreditavam na igreja. Por quê? Isso tem a ver com a próxima e última crise, que é a espiritual. Como começou a haver muita crise, muita doença, muita mortalidade, e antes a igreja era vista como a mediadora entre Deus e os seres humanos, as pessoas começaram a perder a fé na igreja, porque tudo aquilo que estava acontecendo, só podia, ou a igreja não estava sendo suficiente para resolver os problemas, ou a culpa era dela, né? Então as pessoas começaram a perder a crença na importância da igreja e começaram a ter uma relação mais direta com Deus. Então começaram a surgir muitos cientistas, filósofos que começavam a questionar, e aí também nós temos então o crescimento dos denominados hereges, né? Que eram aqueles que iam contra os dogmas da igreja. Bom, vimos nesse vídeo então sobre como se deu a crise do sistema feudal, entendendo também como a própria estrutura desse sistema resultou nessa crise. Nos próximos vídeos nós vamos ver sobre como o Brasil e também as Américas de modo geral
foram importantes para solucionar essa crise que se instalou na Europa. Lembrando que aqui foi só um resumo, tem coisas muito mais complexas, coisas que eu deixei de falar, mas que, enfim, eu tentei trazer aqui as coisas mais importantes. Mas se você tem dúvidas, escreva aqui nos comentários, vamos dialogar, o diálogo é importante também para a gente aprender cada vez mais uns com os outros, ok? Até a próxima!